Eles venderam-na por menos que o preço de uma garrafa de uísque. No inverno impiedoso de 1874, em um acampamento de mineração sem lei chamado Broken Ridge, uma mulher foi arrastada para um palco improvisado com um saco de estopa sujo amarrado sobre sua cabeça. A multidão riu. Eles atiraram lama. Eles chamaram-na de mercadoria danificada. Mas Silas Blackwood, um homem que não falava com outra alma em 6 meses, não riu. Ele, bufa, viu o modo como as mãos dela tremiam, não do frio, mas do terror. Ele bateu seu último dólar de prata no barril. A cidade zombou dele por comprar um porco em um saco. Mas quando ele cortou aquelas cordas e ela finalmente falou, a verdade, ela revelou, traria todo o território de joelhos. O vento uivava pelo vale de Broken Ridge como um lobo moribundo, carregando o cheiro de pinho, madeiras e corpos sujos. Era um lugar onde a esperança ia congelar até a morte. Uma coleção precária de tendas e barracos de madeira inclinados aninhavam-se na base das montanhas Bitterroot. Silas Blackwood ajustou a pesada mochila de pele nos ombros. Ele era um gigante de homem, com uns mais 93 de altura, com uma barba da cor do ferro e olhos que haviam visto demais da crueldade do mundo. Ele descia de sua cabana perto da linha de árvores apenas 2 vezes por ano, uma antes da primeira neve e uma quando o Thor quebrava os rios. Hoje ele estava aqui para sal, munição e farinha. Nada mais. Ele não tinha interesse no barulho vindo de fora do salão Rusty Peak. Uma multidão de mineiros, andarilhos e caçadores formaram um círculo apertado, sua respiração embaçando no ar gelado. Eles estavam zombando, suas risadas cruéis e ásperas. Silas pretendia passar por eles para a loja geral, mas o som de um chicote estalando contra a madeira o fez parar. Aproximem-se, cavalheiros. Não sejam tímidos. A voz pertencia a Cyrus Snake Calloway, um homem cuja reputação era tão gordurosa quanto seu cabelo penteado para trás. Calloway era um andarilho que lidava com cartas, cavalos e, diziam os boatos, coisas roubadas. Silas espiou por cima das cabeças da multidão. Calloway estava de pé sobre um caixote virado. Ao lado dele, amarrada por uma corda áspera em seus pulsos, estava uma figura. Era uma mulher, limpa a garganta. Ela era pequena, tremendo violentamente em um vestido cinza fino e esfarrapado que não oferecia proteção contra o vento cortante. Mas a parte mais perturbadora era o capuz. Um saco de estopa áspero e manchado fora puxado sobre sua cabeça e amarrado no pescoço, obscurecendo completamente seu rosto. 2 buracos grosseiros haviam sido cortados para os olhos, mas de onde Silas estava, ele via apenas escuridão dentro deles. "O que você tem aí, cobra?" Um mineiro sem dente gritou. "Um cachorro ou uma mulher?" A multidão explodiu em gargalhadas. Um pouco dos dois, talvez. Calloway sorriu, mostrando dentes amarelos. "Encontrei-a vagando pela passagem perto de Deadwood. Sem nome, sem família. E, pelo que parece, sem juízo também. Não fala uma palavra. Burra como um poste. Por que ela está com o saco?" Outro homem gritou. O rosto de Calloway escureceu. Uma careta teatral de nojo cruzou suas feições. "Confiem em mim, rapazes. Vocês não querem ver o que está por baixo." O rosto parece que fez 10 rounds com um gato selvagem. Ela é feia como o pecado, mas tem mãos fortes. Ela pode esfregar o chão, esfolar coelhos e manter o fogo aceso. Quem começa a licitação em 5 anos? O silêncio caiu sobre o grupo. No oeste, a beleza era rara, mas uma mulher com um rosto como um gato selvagem era difícil de vender, mesmo para homens solitários. 5 ilho, o mineiro zombou. "Por uma cara de lenço muda, eu não pagaria 2. A mulher no caixote estremeceu. Foi um pequeno movimento, um enrijecimento de seus ombros, mas Silas viu. Ele viu o modo como seus dedos, azuis de frio, cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Ela não estava apenas com frio. Ela estava humilhada. Ela estava apavorada. "Vamos lá agora!" Calloway implorou,
agarrando seu ombro bruscamente. Ela tropeçou, quase caindo do caixote. Olhem os dentes, deixem os dentes para lá. Olhem os braços. Uma trabalhadora essa aqui. 3. Ninguém ainda falou. Os homens começaram a perder o interesse, voltando-se para o calor do salão. Ótimo, um salve. Calloway cuspiu, empurrando a mulher para frente. $1 por uma serva para cozinhar seus feijões. Ou eu a deixarei amarrada em uma árvore para os lobos. Não faz diferença para mim. A crueldade disso atingiu Silas no peito como um golpe físico. Ele não era um herói. Ele era um homem que queria ser deixado em paz. Um homem fugindo de seus próprios fantasmas. Mas ele sabia como era ser descartado. Ele sabia como era ser visto como algo menos que humano. Ele olhou para a mulher novamente. Ela estava perfeitamente imóvel agora, aceitando seu destino. A resignação em sua postura quebrou algo dentro dele. Limpa a garganta. A multidão já estava se dispersando. Calloway parecia pronto para cumprir sua ameaça e empurrá-la para a lama. Eu a levo. A voz era profunda, retumbando como trovão em um cânion. A multidão se abriu enquanto Silas Blackwood avançava. Ele se elevava sobre os mineiros, seu casaco de pele crua, fazendo-o parecer uma fera do folclore que eles contavam ao redor das fogueiras. Calloway o examinou com os olhos semicerrados. O homem da montanha, Silas, não é? Silas não respondeu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um único $1 de prata pesado. Era a última de suas moedas para a estação. Significava que ele ficaria sem café e tabaco pelos próximos 6 meses. Ele jogou a moeda. Ela captou o fraco sol de inverno antes de cair na palma gananciosa de Calloway. Vendida. Calloway cacarejou, embolsando rapidamente o dinheiro antes que o gigante mudasse de ideia. Ele desamarrou a corda do poste e jogou a ponta para Silas. Ela é seu problema agora, grandalhão? Não diga que eu não o avisei sobre o rosto. Silas não olhou para Calloway. Ele olhou para a mulher. Ele não puxou a corda. Em vez disso, ele se aproximou, sua presença bloqueando o vento. Venha, ele disse, sua voz rouca mais baixa. Vamos tirá-la dessa lama. A multidão riu enquanto Silas levava a mulher embora, o saco de estopa ainda sobre sua cabeça. Vai ser um inverno longo lá em cima com um espantalho. Silas! Alguém gritou. Silas os ignorou. Ele caminhou em direção ao estábulo onde sua mula Buster estava esperando. A mulher o seguiu, tropeçando ligeiramente no chão irregular, sua respiração irregular dentro do saco. Ele não sabia quem ela era. Ele não sabia o que estava sob aquela máscara. Ele acabara de gastar seu último $1 em um mistério que poderia matá-lo. Mas enquanto ele a levantava para o lombo de sua mula, ele sentiu uma estranha sensação no estômago. O destino acabara de jogar uma carta, e Silas ainda não tinha ideia de quais eram as apostas. A jornada montanha acima foi brutal. A neve começou a cair de verdade 1 hora depois que eles deixaram Broken Ridge, engrossando o ar com um silêncio branco. Silas caminhava na frente guiando a mula, enquanto a mulher montava. Ele havia oferecido a ela seu cobertor sobressalente, envolvendo-o em seus ombros sobre aquele vestido cinza hediondo. Ela não havia feito um som, nem um gemido, nem um choro, nem uma palavra de agradecimento. A mente de Silas disparava enquanto ele caminhava pelas nevascas. O que eu fiz? Ele era um homem que valorizava sua solidão acima de tudo. Sua cabana era um santuário, um lugar onde ele não precisava explicar suas cicatrizes ou seu passado. Agora ele estava trazendo uma estranha para ela. Uma mulher que Calloway alegava ser desfigurada e muda. Ela era perigosa? Ela era louca? Levou 4 horas para chegar à cabana. Uma estrutura robusta de toras construída na lateral de um penhasco, abrigada por pinheiros imponentes. Quando eles chegaram, o sol havia se posto, e o mundo era um mar de azuis e cinzas escuros. Silas a ajudou a descer da mula. Ela estava dura de frio e da viagem.
Suas pernas fraquejaram quando ela tocou o chão e Silas a segurou. Por um segundo ele sentiu a fragilidade de sua estrutura contra seu peito maciço. Ela cheirava a estopa velha e medo, mas por baixo disso havia um leve perfume. Algo como lavanda, fora de lugar nesta selva. Dentro, ele grunhiu, abrindo a pesada porta de carvalho. A cabana estava congelando. O fogo havia morrido horas atrás. Silas a guiou para a cadeira de madeira bruta perto da lareira. Sente-se, não se mova. Ele foi trabalhar com eficiência prática, acendendo sílex e aço, alimentando gravetos até que um rugido de chama amarela afugentasse as sombras. Ele acendeu uma lamparina de querosene e a colocou sobre a mesa. Só então ele se virou para olhá-la. Ela estava sentada exatamente onde ele a colocara, com as mãos cruzadas no colo. O saco de estopa ainda estava em sua cabeça. Parecia grotesco na luz bruxuleante do fogo. Uma máscara monstruosa em um corpo delicado. Silas sacou sua faca de caça. A mulher estremeceu violentamente, encolhendo-se na cadeira. Calma, disse Silas, levantando as mãos. Não vou machucá-la, mas não vou tê-la sentada em minha casa usando um saco de ração. Você pode respirar livremente aqui. Ele se aproximou. Ela tremia tanto que a cadeira chacoalhava contra as tábuas do chão. Ele podia ouvir sua respiração rápida e superficial. Ela estava esperando um golpe. Ela estava esperando o pior. Fique parada, ele murmurou. Com precisão cirúrgica, ele deslizou a lâmina afiada sob a corda áspera em seu pescoço e a cortou. A tensão foi liberada. Ele embainhou a faca e estendeu uma mão grande e calejada para pegar o topo do saco de estopa. Se você está queimada ou cortada ou o que quer que seja, Calloway disse, não importa para mim. Silas disse, tentando tranquilizá-la. Já vi coisas feias antes. Eu me olho no espelho todas as manhãs. Ele puxou o saco para cima. Ele escorregou facilmente. A mulher abaixou a cabeça imediatamente, seu cabelo, emaranhado e emaranhado, da cor de mel escuro, caindo para cobrir seu rosto. Olhe para mim, Silas ordenou gentilmente. Lentamente, agonizantemente, ela levantou o queixo. Silas Blackwood, um homem que havia enfrentado ursos grizzly e sobrevivido à avalanche sem piscar, sentiu o ar deixar seus pulmões. Não havia cicatrizes. Não havia queimaduras. Seu rosto não era o rosto de um gato selvagem. Era o rosto mais bonito e assombroso que ele já vira. Maçãs do rosto altas, um nariz reto e nobre, e pele que, apesar da sujeira e da fuligem, era lisa e pálida como porcelana. Mas foram seus olhos que o prenderam no lugar. Eles eram um violeta surpreendente e penetrante. Uma cor tão rara que parecia antinatural. Um de seus olhos estava inchado e fechado, machucado, roxo e preto, provavelmente de um tapa. Seu lábio estava rachado. Mas a desfiguração que Calloway havia pregado era uma mentira. Uma mentira para esconder seu valor ou uma mentira para esconder sua identidade. Ela o encarou, o terror guerreando com a desafio. Silas deu um passo para trás, perplexo. Ele disse que você era, ele disse. Ela o observou, avaliando sua reação. Ela olhou para a porta, depois de volta para o fogo, e finalmente seu olhar se fixou no rosto de Silas. Ela parecia estar procurando algo em seus olhos. Crueldade, luxúria ou talvez misericórdia. Ela engoliu em seco. Sua garganta trabalhou secamente. Quando ela abriu a boca, Silas esperava um grasnar, ou o dialeto áspero dos acampamentos de mineração. Ele esperava a voz de uma serva quebrada e muda. Ele mentiu, ela sussurrou. A voz estava rouca pelo desuso, mas era clara. E não era a voz de uma camponesa. Tinha uma cadência, um ritmo refinado que falava de bibliotecas, pisos de madeira polidos e cidades muito a leste. Era a voz de uma mulher educada. Silas franziu a testa. Quem é você? Ela estremeceu, puxando o cobertor mais apertado. Ele colocou o saco em mim para que ninguém me reconhecesse. Se ele me vendesse como ela,
os homens teriam me despedaçado. Como quem? Silas exigiu. Quem é você? Ela o encarou diretamente nos olhos e o aço em sua coluna se endireitou. Meu nome é Adeline Sterling, ela disse, e acabei de matar o governador de Wyoming. O silêncio na cabana era ensurdecedor. O fogo estalou, um estalo alto que soou como um tiro. Silas olhou para ela. Adeline Sterling. O nome estava em todos os cartazes de procurado de Cheyenne a Salt Lake City, a viúva negra do oeste. Eles diziam que ela havia envenenado o marido e atirado no governador a sangue frio antes de desaparecer nas montanhas. Havia uma recompensa de $5.000 por sua cabeça, vivo ou morto. E Silas acabara de comprá-la por $1,000. Você é a mulher mais procurada do território, disse Silas, sua voz caindo para um estrondo perigoso. Eu sou, Adeline respondeu, seus olhos violetas queimando com uma intensidade desesperada. Mas eu não fiz isso. E se você não me ajudar, uma mulher inocente será enforcada, e os homens que realmente mataram o governador tomarão toda esta cordilheira para si mesmos. Silas olhou para a porta, depois de volta para a mulher que valia 5.000 vezes o que ele pagara por ela. A neve se acumulava lá fora, selando-os. É melhor você começar a falar, disse Silas, puxando uma cadeira. E não deixe de fora uma única palavra. O vento batia nas paredes da cabana. Um assalto implacável que fazia as pesadas madeiras gemerem. Mas dentro, o silêncio era pesado, por uma razão diferente. Adeline Sterling sentou-se com o cobertor de lã áspera puxado até o queixo, seus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o tecido. Silas não falou imediatamente. Ele caminhou até o fogão de ferro fundido, serviu uma porção grossa e fumegante de ensopado de veado em uma tigela de estanho e a colocou sobre a mesa diante dela. Ele acrescentou um pedaço de pão velho. Coma, ele ordenou. Você parece que vai desmaiar. Não pode contar uma história se estiver morta. Adeline olhou para a comida. Ela não comia uma refeição de verdade há 5 dias. O aroma do alecrim e da carne fez seu estômago contrair com uma fome súbita e violenta. Ela abandonou sua dignidade, pegando o ensopado com colher na boca com as mãos trêmulas. Silas a observou, sua expressão ilegível. Ele viu o desespero de um animal faminto, mas os modos de uma rainha. Ela limpou a boca com as costas da mão, estremecendo ao tocar seu lábio rachado. Devagar, Silas murmurou, servindo-se de uma caneca de café preto. Agora me conte sobre o governador. Adeline empurrou a tigela vazia. O calor da comida deu-lhe força, e a luz do fogo retornando aos seus olhos violetas os fez parecer perigosos. O nome dele era Governador Mitchell. Ela começou, sua voz ganhando firmeza. Ele não era apenas um político. Ele era meu padrinho. Ele me criou depois que meus pais morreram de cólera em 52. E o homem com quem você se casou? Silas perguntou, recostando-se na parede de toras, com os braços cruzados sobre seu peito maciço. Bogard Sterling. Ela cuspiu o nome como se fosse veneno. Um homem que possui metade do gado em Wyoming e quer a outra metade. Eu pensei que ele era charmoso. Eu pensei que ele era gentil. Mas ele não queria uma esposa, Silas. Ele queria acesso. Ele queria a atenção do governador. Adeline se levantou, o cobertor arrastando-se atrás dela como uma cauda real. Ela andou pela pequena sala, sua agitação crescendo. Encontraram ouro nas Black Hills. Todo mundo sabe disso. Mas Bogard encontrou outra coisa. Carvão. Veias enormes dele bem debaixo das terras da reserva ao norte. O governador Mitchell não assinaria o tratado para mover as tribos. Ele se recusou a quebrar a paz. Silas assentiu lentamente. Ele conhecia o tipo. Homens que olhavam para uma montanha e viam apenas dólares. Então Sterling o matou. Ele não apenas o matou. Adeline sussurrou, parando em frente ao fogo. Ele fez um show disso. Era a festa de aniversário do governador.
Bogart serviu o vinho. Ele me entregou o copo para dar ao meu tio. Eu o entreguei a ele. Eu o observei beber. 2 minutos depois, ele estava espumando pela boca, convulsionando no chão. Ela se virou para Silas, lágrimas escorrendo pelo rosto, abrindo sulcos na sujeira de suas bochechas. Quando os guardas entraram, Bogart estava gritando que eu o havia envenenado. Ele havia plantado o frasco em minha bolsa. Eu era a herdeira da propriedade do governador. O motivo era perfeito. A viúva negra que queria sua herança cedo. Como você saiu? Silas perguntou. Ele era um bom juiz de caráter. Ele havia visto mentirosos implorar por suas vidas. Adeline Sterling não estava implorando. Ela estava zangada. E a raiva geralmente era honesta. Minha empregada Sarah, ela sabia a verdade. Ela me escondeu em um carrinho de lavanderia. Eu saí de Cheyenne, mas não tinha dinheiro, nem cavalo. Andei por 3 dias até desmaiar perto de Deadwood. Foi lá que Calloway me encontrou. Ele percebeu quem eu era, ou pelo menos percebeu que eu era mercadoria de alta qualidade. Ele pensou que eu era apenas uma esposa fugitiva até ver os cartazes de procurado na última cidade. Foi quando ele colocou o saco na minha cabeça. Por que te vender? Silas perguntou. A recompensa é de 5.000. Por que te vender por $1? Porque Calloway é um covarde, Adeline disse amargamente. Ele viu os homens que Bogart enviou. Eles não são policiais, Silas. Eles são assassinos contratados. A gangue da faixa vermelha. Se Calloway tentasse me entregar, eles o teriam matado e me levado para reivindicar a recompensa ou me silenciar permanentemente. Calloway queria me largar e fugir antes que o encontrassem comigo. Ele achou que me vender para um ermitão da montanha era uma boa maneira de enterrar a evidência. Silas olhou para a janela. A neve estava empilhada até a metade do vidro. Se a gangue da faixa vermelha está atrás de você, Silas resmungou, eles não vão parar por causa de um pouco de neve. Eles virão, Adeline disse, sua voz tremendo novamente. Bogart não pode me deixar viver. Eu sei sobre o carvão. Eu sei sobre o tratado. Se eu testemunhar, ele será enforcado. Silas olhou para a mulher parada em sua cabana. Ela era pequena, frágil e apavorada, mas ela tinha fogo. Paguei $1 por uma governanta, Silas disse rispidamente, levantando-se para verificar a fechadura da pesada porta de carvalho. Parece que paguei demais. Em vez disso, arrumei um monte de problemas. Adeline estremeceu, olhando para suas botas. Eu posso ir. Não trarei seus assassinos à sua porta. Dê-me uma arma e eu limpa a garganta. Partirei. Silas soltou uma risada curta e seca. Partir nesta tempestade. Você seria uma estátua congelada antes de chegar à linha das árvores. Além disso, ele se virou e olhou para ela, seus olhos escuros suavizando-se apenas uma fração. Eu não gosto de valentões. E eu não gosto de homens que envenenam sua família. Ele apontou para uma porta estreita, perto da parte de trás da cabana. Aquele é o quarto. Eu dormirei aqui fora perto do fogo. Durma um pouco, Sr. Sterling. Amanhã descobrimos como mantê-la viva. Adeline olhou para ele atordoada. Pela primeira vez em semanas, alguém não a estava vendo como uma mercadoria ou uma criminosa. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradeça ainda. Silas resmungou, colocando seu rifle Winchester no colo, enquanto se sentava novamente. O inverno é longo e as balas são baratas. A manhã rompeu com um brilho ofuscante. A tempestade havia passado, deixando o mundo da montanha limpo e coberto por 90 centímetros de pó fresco e intocado. O sol refletia na neve com um brilho que poderia queimar os olhos. Silas estava de pé antes do amanhecer. Quando Adeline saiu do pequeno quarto, o cheiro de bacon fritando enchia a cabana. Ela havia lavado o rosto na bacia que Silas forneceu, e embora o hematoma em seu olho fosse um roxo vívido, ela parecia menos um fantasma e mais uma mulher. Ela havia encontrado um pente e desfeito os emaranhados de seu cabelo cor-de-mel, trançando-o simplesmente em suas costas.
Silas pausou no meio da mordida de seu biscoito. Ele morava sozinho há 10 anos. Ver uma mulher em sua cozinha, uma mulher bonita, apesar das roupas rústicas, parecia uma alucinação. Coma! Ele disse apontando para o prato. Então trabalhamos. Se você ficar, você faz sua parte. Adeline assentiu, ansiosa para provar que não era inútil. Eu sei cozinhar. Eu sei remendar roupas. Não tenho medo de trabalho duro, Sr. Blackwood. Silas, ele corrigiu. Sr. Blackwood era meu pai, e ele era um filho da Cruel. Pelos 2 dias seguintes, um estranho ritmo doméstico se instalou na cabana. Adeline esfregou as tábuas do chão até suas mãos ficarem em carne viva. Ela remendou os rasgos nas camisas sobressalentes de Silas. À noite, Silas mostrou a ela como carregar um revólver, guiando suas pequenas mãos sobre o mecanismo de aço frio. Limpa a garganta. Ele não a tocou inapropriadamente. Não a observou. Seu toque era clínico, instrutivo e protetor. Adeline se viu observando-o. Ele era um brutamontes. Sim, seu silêncio era pesado, mas ele era gentil com sua mula. Ele se movia pela floresta sem quebrar um galho. Havia uma nobreza em seu isolamento, mas a paz foi quebrada. Na manhã do 3º dia, Silas estava lá fora cortando lenha, o baque rítmico do machado ecoando nas paredes do canyon. Adeline estava lá dentro, sovando massa para pão. De repente, o machado parou. Adeline congelou. Ela havia aprendido a ouvir o silêncio. A porta se abriu e Silas preencheu a moldura. Seu rosto estava sombrio. Entre no porão, ele sibilou. O quê? Por quê? Cavaleiros, 3 deles subindo a trilha em zigue-zague. Eles estão a cerca de 1 milha de distância, mas o ar está claro. Ouvi os cavalos. O coração de Adeline batia forte contra as costelas. São eles? A faixa vermelha? Não sei. Não posso arriscar. Vá! Ele agarrou o braço dela e a puxou para o canto do quarto, onde um tapete pesado cobria o chão. Ele chutou o tapete para o lado, revelando uma porta de alçapão. Ele a abriu. Era um porão de raízes, escuro, cheirando a terra úmida e batatas. Silas! Ela agarrou o pulso dele. Se eles me encontrarem, eles não vão. Ele disse, seus olhos fixos nos dela. Fique quieta. Não importa o que você ouça, não faça barulho. Ela desceu para a escuridão. Silas abaixou a porta pesada, jogou o tapete de volta sobre ela e arrastou a pesada mesa de carvalho sobre o tapete. Ele rapidamente colocou 2 lugares na mesa, então fez uma pausa. Ele xingou, pegou o 2º prato e a xícara e o jogou no balde de água suja, escondendo a evidência de um convidado. Ele se sentou, serviu-se de café e esperou. 10 minutos depois, o som de neve crocante e cavalos bufando veio do quintal. Olá, a casa, uma voz chamou. Não era amigável, era o tom agudo e autoritário de um homem acostumado a obter respostas. Silas não se moveu. Ele tomou um gole de café. A porta se abriu sem uma batida. 3 homens estavam lá. Eles usavam casacos longos e chapéus de aba larga. Pareciam homens da lei, mas seus distintivos estavam manchados e seus olhos eram frios. O homem na frente tinha uma cicatriz atravessando a sobrancelha e uma faixa vermelha amarrada na cintura, escondida parcialmente pelo casaco. A gangue da faixa vermelha. Seu homem da montanha surdo! O líder zombou, entrando no calor. Ele apoiou a mão no revólver Colt com cabo de madrepérola em seu quadril. Silas olhou para cima lentamente. Não surdo. Só não gosto de companhia rude. Você não bateu. O líder riu olhando ao redor da cabana. Seus olhos escanearam os cantos, a cama, o fogão. Estamos procurando uma mulher. Propriedade roubada. Fugitiva. Perigosa. Eu moro sozinho, Silas. Limpa-la a garganta. Disse categoricamente. Há 10 anos, é mesmo? O homem foi até o fogão. Ele cheirou o ar. Cheira a lavanda aqui.
E pão fresco. Você assa, grandalhão. Eu como, Silas disse. E eu lavo. Lavanda afasta os piolhos dos cobertores. O segundo homem, um sujeito magro com um tique nervoso, chutou a porta do quarto. Chefe vazio. O líder virou-se para Silas. Ele se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Silas. Ele cheirava a uísque e sangue velho. Meu nome é Rock, o líder disse. Rastreamos uma mula até aqui de Broken Ridge. O lojista disse que um gigante comprou uma mulher de Snake Calloway. Disse que a trouxe por aqui. Silas não piscou. Eu comprei uma mula de Calloway. Uma mula de carga. Ela morreu na metade do caminho. Os lobos a pegaram. Eu caminhei o resto do caminho. Rock o encarou, procurando a mentira. Silas manteve o olhar, seu rosto uma máscara de pedra. Ele estava canalizando cada grama de perigo que possuía. Ele precisava que Rock acreditasse que empurrá-lo resultaria em morte. Uma mula de carga? Rock repetiu ceticamente. Você está me chamando de mentiroso? Silas perguntou suavemente. Ele se levantou lentamente. Ele se desenrolou em sua altura total, elevando-se sobre Rock por 10 centímetros. Sua mão pairava a poucos centímetros da faca de caça em seu cinto. A tensão na sala era sufocante. Sob as tábuas do chão, Adeline prendia a respiração, a mão apertada sobre a boca, lágrimas de terror escorrendo de seus olhos. Ela podia ouvir as botas raspando na madeira bem acima de sua cabeça. Rock pesou suas opções. Havia 3 deles, mas esse homem da montanha parecia que poderia quebrar uma coluna com uma mão, e a cabana era um espaço apertado. Uma troca de tiros aqui seria complicada. Não. Rock sorriu, uma expressão tensa e feia, apenas fazendo perguntas. Mas se você a vir, ela é uma assassina. Há uma recompensa. E se alguém a estivesse escondendo? Os olhos de Rock ficaram frios. Essa pessoa seria culpada de traição. E nós enforcamos traidores. Saia da minha casa. Silas resmungou. Rock sustentou o olhar por mais um segundo, então cuspiu no chão. Vamos, rapazes. Ela provavelmente congelou até a morte na passagem de qualquer maneira. Os homens se viraram e saíram em fila. Silas esperou até ouvi-los montar seus cavalos. Ele esperou até o som de seus cascos desaparecer pela trilha da montanha. Ele não se moveu por 10 minutos inteiros. Finalmente, ele arrastou a mesa para o lado e abriu a porta do alçapão. Adeline estava encolhida no canto, tremendo incontrolavelmente. Silas estendeu a mão e a puxou sem esforço. Ela desabou contra ele, enterrando o rosto em sua camisa de flanela, soluçando baixinho. Eles se foram, Silas murmurou, sua mão hesitando antes de desajeitadamente acariciar seu cabelo. Eles se foram, eles voltarão, ela chorou. Eles não acreditaram em você, eu ouvi na voz dele. Eu sei, Silas disse olhando para a porta. Seu rosto estava duro agora, como o de um general se preparando para a guerra. Rock não é estúpido. Ele vai descer para o acampamento na linha das árvores. Ele vai observar a fumaça da chaminé. Ele vai esperar por um erro. Silas se afastou e a segurou pelos ombros. Não podemos ficar aqui, ele disse. Se ficarmos, morremos. Temos que atravessar a passagem alta. Temos que ir para Silverton. Silverton? Adeline perguntou, enxugando os olhos. Isso é uma semana de viagem pelo pior terreno das Rockies no inverno. É o único caminho, Silas disse. Tenho um irmão em Silverton. Ele é o xerife, um honesto. Se limpa a garganta, conseguirmos levá-la a ele, você poderá contar sua história. E se não conseguirmos, Silas foi até a parede e pegou seu pesado casaco de pele de búfalo. Ele o jogou para ela. Então morremos livres, ele disse. Arrume suas coisas, Adeline. Partimos ao pôr do sol. Eles se moveram como fantasmas através de um mundo de branco. A lua era um filete de osso em um céu cor de ferro machucado, oferecendo luz suficiente apenas para ver o caminho traiçoeiro à frente. Eles haviam deixado a mula para trás. A neve na passagem alta era muito profunda para o animal, e seu zurro teria alertado Rock e seus homens. Silas abria a trilha,
suas coxas maciças arando através de nevascas até a cintura. Adeline o seguia, pisando exatamente onde ele pisava. Ela usava camadas das antigas camisas de lã de Silas sob o casaco de búfalo, mas o frio ainda encontrava seu caminho, mordendo sua pele como 1000 agulhas. Eles caminhavam às 6 horas sem parar. Continue andando, Silas rosnou sua voz áspera. Ele parou para deixá-la alcançá-lo, verificando seu rosto em busca de sinais de congelamento. Se você parar, seu sangue desacelera. Se desacelera, você dorme. Se você dorme, você não acorda. Eu ainda estou com você, Adeline ofegou, sua respiração formando nuvens no ar. Suas pernas pareciam de chumbo, mas o medo do que estava atrás deles era um combustível potente. Eles alcançaram o topo da passagem assim que a falsa aurora começou a acinzentar o horizonte oriental. O vento lá em cima era feroz, gritando sobre os picos irregulares. À esquerda, uma queda de 600 metros para o abismo. À direita, uma parede de gelo. Precisamos de abrigo, Silas gritou acima do vento. Há um túnel de mineração a cerca de 1 milha abaixo do cume. Vamos descansar lá por 1 hora. O túnel acabou sendo um poço de teste raso e abandonado, cavado por algum garimpeiro otimista anos atrás. Entrava a apenas 3 metros na rocha, mas estava fora do vento. Silas desabou contra a parede de pedra, seu peito ofegando. Ele não descansou, porém. Ele imediatamente começou a verificar seu rifle. Adeline afundou-se em frente a ele, puxando os joelhos para o peito. Ela o observou. O gigante homem da montanha parecia cansado. As linhas ao redor de seus olhos estavam profundamente gravadas. Por quê? Ela perguntou baixinho. Silas olhou para cima, suas mãos pausando na alavanca do Winchester. Por quê? O quê? Por que você está fazendo isso? Você poderia ter me entregado. Você poderia ter ido embora. Você está arriscando sua vida por uma mulher que você comprou por $1. Silas voltou a limpar a arma, esfregando uma mancha de ferrugem do cano. Por muito tempo, o único som foi o uivo do vento lá fora. Eu nem sempre fui um homem da montanha. Ele disse finalmente, sua voz baixa. 10 anos atrás, eu era capitão Silas Blackwood, Cavalaria da União. Os olhos de Adeline se arregalaram. Um soldado? Um tolo? Silas corrigiu. Voltei da guerra pensando que a luta havia terminado. Eu tinha uma esposa, Clara. Tínhamos uma pequena propriedade no vale perto de Laramie. Ele parou, sua mandíbula apertando. A dor em seus olhos era fresca, crua, como se 10 anos fossem 10 minutos. Uma empresa ferroviária queria nossa terra. Eles tinham um homem rico, como seu marido. Ele tinha a lei no bolso, recusei-me a vender. Uma noite, enquanto eu estava na cidade comprando sementes, a casa pegou fogo, Adeline ofegou, sua mão voando para a boca. E eles disseram que foi um acidente, Silas continuou, sua voz desprovida de emoção, o que a tornava ainda mais aterrorizante. Uma lanterna tombada, mas encontrei pegadas de casco. Encontrei o cheiro de querosene. Clara não conseguiu sair. Fui ao xerife. Ele riu. Disse-me para seguir em frente. Então eu segui. Ele olhou para Adeline, seus olhos escuros queimando. Eu segui para as montanhas, mas antes de partir, fiz uma visita ao homem que ordenou o incêndio. Ele não ordena mais incêndios. Adeline percebeu então que a escuridão em Silas não era apenas isolamento. Era vingança. Ele era um homem que havia dispensado sua própria justiça e então se exilou para evitar se tornar um monstro. Sinto muito, ela sussurrou. Não seja, Silas grunhiu. Vejo o mesmo olhar em seus olhos que eu tinha nos meus. Você não está fugindo porque é culpada, Adeline. Você está fugindo porque está de luto e porque quer fazê-los pagar. Ele enfiou a mão em sua mochila e tirou uma tira de carne seca. Ele a partiu ao meio e entregou a ela o pedaço maior. Coma. Temos que nos mover. Rock é um rastreador.
Ele verá onde a trilha da mula parou e onde as pegadas de bota começaram. Ele não está muito atrás. Enquanto Adeline mastigava a carne dura, ela olhou para Silas não como um salvador, mas como uma alma gêmea. Ambos eram coisas quebradas forjadas em fogo e gelo. Silas, ela disse, sua voz firme, quando chegarmos a Silverton, se sobrevivermos, eu prometo a você, eu também limparei seu nome. Limpará a garganta. O que quer que você tenha feito àquele homem? Silas olhou para ela, e pela primeira vez, um sorriso genuíno, embora pequeno, tocou seus lábios sob a barba. Vamos apenas nos preocupar em manter nossas cabeças presas aos nossos pescoços por enquanto, querida. O termo carinhoso escapou. Ele pairou no ar frio entre eles, elétrico e aterrorizante. Silas pigarreou desajeitadamente e se levantou. Vamos, descida é mais difícil do que subida. A descida foi um pesadelo de gelo escorregadio e xisto solto. Eles tiveram que se mover por um cânion estreito, conhecido como a Garganta, onde as paredes se apertavam tão apertadas que o sol raramente tocava o fundo. Um riacho congelado corria pelo centro, o gelo espesso e azul. Era meio-dia, mas no cânion parecia crepúsculo. Fique perto da parede, Silas ordenou. O eco se propaga aqui. Se quebrarmos um galho, soa como um canhão. Eles se moveram em silêncio por uma hora. As pernas de Adeline tremiam de exaustão. Cada passo uma batalha de vontade. Ela se concentrou nas costas largas de Silas, a âncora em sua tempestade. Estalo. Não era um galho. Silas girou, empurrando Adeline com força contra a face da rocha, assim que uma bala lascou pedra do local onde a cabeça dela estivera um segundo antes. Abaixe-se, Silas rugiu. O estrondo de um rifle de alta potência ecoou pelo cânion, ensurdecendo-os. Eles estão no cume! Silas gritou, erguendo seu Winchester. Ele atirou cegamente para cima na borda do cânion, 21 metros acima deles. Outro tiro ecoou, levantando neve aos pés de Silas. Corram! Silas pegou a mão dela. Para as pedras! Eles escalaram o riacho congelado, escorregando e deslizando no gelo. Balas uniram ao redor deles como vespas furiosas. Rock e seus homens os haviam cortado. Eles haviam dado a volta e montado uma emboscada. Eles mergulharam atrás de um aglomerado de enormes pedras de granito perto da curva do riacho. Silas espiou por cima, disparando 2 tiros rápidos. Um homem gritou do cume. Acertei um, Silas grunhiu. Restam 2, Rock e o nervoso. Silas, estamos presos! Adeline gritou, apertando-se na neve. Eles têm a vantagem. Não por muito tempo. Eles terão que descer para verificar a morte. Rock não partirá sem o seu corpo como prova. Silas se virou para verificá-la e seus olhos se arregalaram. Adeline, atrás de você. Adeline girou. O terceiro homem, o magricela, não estava no cume. Ele havia descido pelo lado oposto e os flanqueado. Ele estava a 3 metros de distância, um revólver apontado para o peito de Adeline. Não se mexa, bruxa. O homem zombou, sua mão tremendo. Silas estava muito longe. Ele não conseguiu balançar o rifle a tempo. Solte a arma, grandalhão. O bandido magricela gritou para Silas. Ou faço um buraco no vestido dela. Silas congelou. Lentamente ele abaixou o Winchester. Inteligente! O bandido sorriu. Agora, Sra. Sterling, você está vindo com... O bandido nunca terminou sua frase. Silas se moveu com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Ele não foi atrás de sua arma. Ele sacou a faca de arremesso de sua bota em um movimento fluido e a arremessou. A faca se enterrou no ombro do bandido. O homem gritou, sua arma disparando descontroladamente. A bala errou, atingindo a rocha. Mas no mesmo instante, um tiro ecoou do cume acima. Rock! Silas estremeceu violentamente, um jorro de névoa vermelha irrompendo de seu peito superior. Ele desabou na neve. Silas!
Adeline gritou. O bandido magricela estava arranhando a faca em seu ombro, tentando levantar sua arma com a outra mão. Silas estava no chão, ofegando, sangue se acumulando escuro e rápido na neve branca. Adeline não pensou, ela não congelou. O terror que a havia paralisado na cabana se foi, substituído por uma fúria fria e ardente. Ela se lançou para o Winchester caído de Silas. Era pesado, muito mais pesado do que os revólveres com os quais ela havia praticado. Ela lutou para levantá-lo, encaixando a coronha contra o ombro. O bandido olhou para cima, os olhos arregalados. Agora, mocinha, não! Adeline puxou o gatilho. O recuo a atingiu, machucando seu ombro, mas sua mira era certeira a essa distância. O bandido caiu para trás na neve, em silêncio. Silas. Ela largou a arma e caiu de joelhos ao lado dele. Ele estava pálido, sua respiração borbulhando no peito. A bala o atingira no alto do ombro, perto da clavícula. Não foi um tiro no coração, mas ele estava perdendo sangue rapidamente. Deixe-me. Silas rangeu os dentes, manchados de vermelho. Rock está descendo. Não, Adeline disse firmemente. Ela rasgou a bainha de sua anágua, amassando o tecido em um chumaço grosso. Ela o pressionou com força contra a ferida. Silas gemeu, seus olhos revirando. Eu não vou deixá-lo, ela sibilou. Você não me deixou. Ela olhou ao redor. O cânion se estreitava mais à frente. Uma caverna? Um saliente? Levante-se, ela comandou, agarrando seu braço bom. Silas, você tem que se levantar. Eu não posso carregá-lo. Silas piscou, focando no rosto dela. Os olhos violetas eram ferozes. Ela parecia uma valquíria. Com um rugido de esforço, ele se forçou a ficar de pé, apoiando-se pesadamente nela. Adeline cedeu sob o peso dele, mas não quebrou. O riacho, Silas sussurrou. Sob o gelo, cachoeira à frente, caverna atrás dela. Eles cambalearam para a frente, deixando um rastro de gotas de sangue atrás deles. Rock estava gritando do cume, descendo a encosta traiçoeira. Ele estaria no fundo do canhão em 5 minutos. Eles alcançaram a cachoeira. Uma cortina congelada de pingentes de gelo, mas atrás dela a água ainda fluía e a rocha se curvava para dentro. Eles se espremeram atrás da parede de gelo, em um recesso úmido e escuro, escondido do mundo. Adeline baixou Silas para o chão de pedra fria. Ele estava tremendo violentamente agora, o choque se instalando. Ele seguirá o sangue, Silas sussurrou, sua voz desvanecendo. Não, Adeline disse. Ela pegou um punhado de neve e o espalhou sobre o rastro de sangue na entrada de seu esconderijo. Então ela voltou para ele. Ela rasgou a camisa dele. A ferida era feia, um buraco irregular. Temos que cauterizá-la, Silas disse, seus olhos se fechando. Ou sangro até a morte. Adeline olhou para a faca dele, então para a caixa de fósforos no bolso dele. Ela olhou para o homem que havia dado tudo por ela. Isso vai doer, ela chorou. Faça isso, Silas sussurrou. Eu confio em você. Ela acendeu o fósforo. Lá fora, o ranger de botas pesadas na neve ficou mais alto. Rock estava aqui e Adeline Sterling, a esposa da sociedade transformada em fugitiva, segurava a faca na chama, preparando-se para salvar a única coisa no mundo que lhe restava para amar. A chama sibilou ao tocar a lâmina. Adeline mordeu o próprio lábio até sangrar, abafando um soluço. Silas não gritou. Ele não podia. Ele estava muito fraco. Mas seu corpo convulsionou. Uma rejeição primária violenta da agonia enquanto o aço em brasa queimava sua carne, selando a ferida irregular. O cheiro de pele queimada encheu a pequena caverna gelada, misturando-se com o cheiro úmido da cachoeira. Adeline deixou cair a faca na neve, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia respirar. Está feito, ela sussurrou, alisando o cabelo de sua testa molhada de suor. Está feito, Silas. Ele não respondeu. Sua respiração estava superficial, sua pele cinzenta.
Fora da cortina de gelo, o ranger de botas parou. Eu sinto cheiro de fumaça. A voz de Rock flutuou, distorcida pela água corrente. E eu sinto cheiro de sangue. Adeline congelou. Ela olhou para Silas. Ele estava inconsciente. Sua estrutura maciça mole contra a rocha. Ele não podia lutar. Se Rock entrasse, ambos estavam mortos. Ela olhou para o rifle Winchester jogado na sujeira. Estava vazio. Ela tinha a faca de arremesso puxada do ombro do bandido morto e o pesado revólver de Silas, que tinha 2 balas restantes. Ela pegou o revólver. Era pesado em sua mão. Saia, Sra. Sterling! Rock gritou. Mais perto agora. Saia, e farei ser rápido. Faça-me entrar aí, e eu a arrastarei de volta para seu marido em pedaços. Adeline olhou para Silas uma última vez. Ela se inclinou e beijou sua testa. Um toque de graça suave e fugaz em um mundo infernal. Fique aqui, ela sussurrou para sua forma lá adormecida. Ela se levantou. Ela não se escondeu. Ela caminhou em direção à parede de gelo. Ela atravessou a cortina congelada e saiu para o chão do canyon. Rock estava a 3 metros de distância, sua arma apontada para a cachoeira. Ele sorriu quando a viu. Ele parecia um lobo que finalmente encurralou o cordeiro. Lá está ela, Rock zombou. Onde está o gigante? Sangrou como um porco esfaqueado. Adeline permaneceu ereta. Ela vestia o casaco de búfalo que engolia sua pequena figura, mas seus olhos eram de sílex violeta frio. Ele está morto, ela mentiu, sua voz firme. Você o matou. Rock riu, embaiando a arma lentamente. Ele não a via como uma ameaça. Ela era apenas uma mulher, uma mercadoria. Que pena, ele era grande. Agora, jogue essa arma para cá, querida. Adeline ergueu o revólver de Silas. Ele vacilou em sua mão. Você acha que pode atirar em mim? Rock riu, aproximando-se. Você é uma esposa da sociedade. Você serve chá. Você não mata homens. Eu não matei o governador, Adeline disse suavemente. Eu sei. Rock encolheu os ombros. Bogart, sim. Todos no círculo íntimo sabem. Mas o homem paga em ouro e o ouro compra a verdade. Ele pagou para você me trazer de volta. Vivo ou morto? Vivo custa mais. Rock deu outro passo. Me dê a arma. Adeline abaixou o cano ligeiramente. Rock sorriu, avançando para agarrá-la. Naquele instante, Adeline não atirou nele. Ela caiu de joelhos mirando na mancha de gelo diretamente sob os pés de Rock. Gelo que havia sido enfraquecido pela abertura térmica que alimentava a cachoeira. Bang! A bala estilhaçou o gelo. Os olhos de Rock se arregalaram em choque quando o chão sob ele cedeu. Com um grito, ele mergulhou na água gelada e agitada abaixo da plataforma de gelo. A corrente o agarrou instantaneamente. Ele arranhou a borda irregular do gelo, seus dedos escorregando. Me ajude! Ele gritou, a água arrastando-o para debaixo da camada de gelo em direção às corredeiras escuras rio abaixo. Adeline se levantou, olhando para ele. Ela observou seu rosto, o rosto de um homem que os havia caçado como animais. Não sou mais uma esposa da sociedade, ela sussurrou. O aperto de Rock falhou. Ele escorregou sob a superfície, arrastado para a escuridão das veias das montanhas. O canyon caiu em silêncio, exceto pelo vento. Adeline largou a arma e afundou na neve, a adrenalina despencando. Ela rastejou de volta pela cortina de gelo. Silas ainda estava respirando. Ela se encolheu ao lado dele, envolvendo seu corpo ao redor do dele para compartilhar seu calor. Nós vencemos, ela sussurrou na escuridão. Não ouse morrer para mim agora, Silas Blackwood. Nós vencemos. A viagem para Silverton levou mais 4 dias. Foi um borrão de agonia. Adeline fez um trenó de travois com galhos de pinheiro e o casaco de búfalo, arrastando o peso inconsciente de Silas pela neve. Ela caminhou até suas botas se desintegrarem, embrulhando seus pés em tiras de seu vestido. Ela caçava coelhos com armadilhas que Silas lhe ensinara a fazer. Ela o alimentava com caldo, água da neve
e sussurrava histórias para ele para mantê-lo ligado ao mundo. Quando eles finalmente atingiram o cume com vista para a cidade mineira de Silverton, Adeline parecia menos humana e mais um espírito selvagem das montanhas rochosas. Ela arrastou o trenó pela rua principal ao meio-dia. As pessoas da cidade pararam e olharam. Mineiros largaram suas picaretas. Debruçaram-se sobre as varandas do salão. Eles viram uma mulher em trapos arrastando um homem gigante em um trenó improvisado. Ela parou em frente ao escritório do xerife. Suas pernas finalmente cederam. Ela desabou na lama, ofegando. A porta se abriu. Um homem saiu, alto, de cabelos escuros, com a mesma mandíbula de Silas. Xerife Tom Blackwood. Ele olhou para o trenó. Ele olhou para a mulher. Seus olhos se arregalaram. Silas. Tom desceu os degraus correndo, caindo de joelhos ao lado do irmão. Ele verificou o pulso. Ele está vivo. Chame o médico agora. Ele se virou para Adeline, que estava tentando se levantar. Quem é você? Tom perguntou, sua voz gentil, mas confusa. O que aconteceu? Adeline olhou para ele, seu rosto coberto de sujeira e sangue, seus olhos violetas queimando com uma luz feroz e aterrorizante. Meu nome é Adeline Sterling, ela rosnou, e eu vim para cobrar uma dívida. 3 semanas depois, o tribunal em Silverton estava lotado. Todos os bancos estavam cheios. Homens estavam de pé no fundo, pendurados nas vigas. A história havia se espalhado por todo o território. O homem da montanha e a noiva fugitiva, a beleza e a fera das raízes amargas. Bogart Sterling sentou-se à mesa do autor, parecendo impecável em um terno sob medida. Ele parecia confiante. Ele havia trazido seus próprios advogados, suas próprias testemunhas pagas. Ele era o marido em luto aqui para reclamar sua esposa mentalmente instável que havia assassinado seu tio. Xerife Tom Blackwood estava perto da porta, com os braços cruzados. Silas estava ao lado dele. Silas ainda estava pálido, com o braço em uma tipóia, mas estava de pé. Ele havia raspado a barba, revelando uma mandíbula forte e cicatrizada. Ele usava um terno limpo que Tom lhe havia emprestado. Ele parecia o que ele já foi, um capitão. Chame a ré, o juiz ordenou. As portas dos fundos se abriram. Adeline entrou. Ela não estava usando trapos. As mulheres da cidade haviam se reunido em torno dela. Ela usava um vestido simples de gola alta de lã azul profunda. Seu cabelo estava preso. Ela mantinha a cabeça erguida, mas sobre o rosto ela usava um véu. Um pesado véu de renda preta que obscurecia suas feições. Um murmúrio percorreu a multidão. Senhora Sterling, o juiz disse, a senhora é acusada do assassinato do governador Mitchell. Como a senhora se declara? Adeline caminhou até o banco das testemunhas. Ela não olhou para o juiz. Ela se virou e olhou diretamente para Bogart. Não culpada, ela disse claramente. O advogado de Bogart se levantou. Objeção. Esta mulher é uma histérica conhecida. Ela foi encontrada vagando pelas montanhas com um selvagem. Sua mente se foi. Minha mente está perfeitamente clara, Adeline disse. Ela estendeu a mão e levantou o véu. A sala do tribunal ofegou. Seu rosto estava curado, mas a força nele era nova. Eu tenho testemunho, Adeline anunciou. Não apenas o meu. Silas avançou. Ele colocou um pesado livro de contabilidade encadernado em couro no banco do juiz. O que é isso? O juiz perguntou. Isso, Silas resmungou, sua voz preenchendo a sala. É o livro de contabilidade das alforjes de Snake Calloway. Encontramos seu cavalo congelado na passagem. Parece que Calloway mantinha registros detalhados de quem lhe pagava pelo quê, incluindo um pagamento de $500 de um senhor Bogart Sterling para se livrar da mulher e garantir o silêncio em relação às pesquisas de carvão. O rosto de Bogart ficou branco. Ele se levantou, derrubando sua cadeira. Isso é uma mentira. Aquele homem é um eremita, um ninguém. Aquele homem, Adeline disse, sua voz cortando o barulho, é o capitão Silas Blackwood,
um herói de guerra condecorado e o homem que salvou minha vida quando você me vendeu por $1. Adeline se virou para o júri. Meu marido envenenou o governador porque ele não romperia o tratado. Ele queria o carvão. Ele me incriminou. E quando isso falhou, ele enviou a gangue da faixa vermelha para me matar. Ela apontou para Bogart. Ele é o monstro, não o homem das montanhas. O julgamento durou 3 horas com o livro de contabilidade e o testemunho de um operador de telégrafo que Tom Blackwood havia rastreado e que confirmou os telegramas de Bogart para os assassinos de aluguel. O júri nem sequer deixou a sala para deliberar. Culpado, disse o porta-voz, de assassinato e conspiração. Enquanto os oficiais arrastavam um Bogart gritando, Adeline não o observou. Ela desceu do banco e caminhou em direção a Silas. A multidão se abriu para eles. Eles saíram do tribunal e para o sol brilhante do inverno. Então, Silas disse olhando para ela, você é uma mulher livre, Adeline. Você tem a herança. Você tem as minas. Você é a mulher mais rica do território. Adeline olhou para a rua movimentada, para a bela carruagem esperando por ela. Então ela olhou para as montanhas que se erguiam ao longe, selvagens e brancas e livres. Ela olhou para Silas. Ela viu o homem que a havia comprado quando ela não valia nada, que sangrou por ela, que a tratou com honra quando o mundo a tratou com desprezo. Eu não quero as minas, ela disse. Silas piscou. O que você quer? Adeline enfiou a mão no bolso. Ela tirou um único $1 de prata amassado, a mesma moeda que Silas pagara a Calloway naquele dia em Broken Ridge. Ela a encontrara no bolso de Calloway quando revistou o corpo no rio antes que a corrente o levasse. Limpa a garganta. Ela pegou a mão grande e calejada de Silas e apertou a moeda em sua palma. Eu quero comprar algo, ela sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas. O que você pode comprar por $1? Silas perguntou, sua voz embargada pela emoção. Uma parceira. Adeline sorriu, levantando-se na ponta dos pés para beijá-lo. Um limpa a garganta, beijo real cheio de promessa e fogo. Ouço que a cabana precisa do toque de uma mulher. E eu sou muito boa em assar pão. Silas olhou para a moeda, então para a mulher que segurava seu coração. Ele fechou os dedos sobre a prata. Vendida, ele sussurrou. Eles não olharam para trás. Eles montaram 2 cavalos e os viraram em direção à linha das árvores, cavalgando de volta para o alto país, onde o ar era limpo, o mundo era silencioso e o amor era a única lei que importava. E essa, meus amigos, é a lenda de Adeline Sterling e Silas Blackwood. Os livros de história podem mencionar a morte do governador, mas a verdadeira história estava escondida nas montanhas. Isso nos lembra que às vezes as coisas mais valiosas na vida não são compradas com ouro, mas com coragem, lealdade e um único $1 de prata. Dizem que se você for à Cordilheira Bitterroot hoje, ainda poderá encontrar as ruínas de uma cabana onde as flores silvestres crescem um pouco mais espessas, plantadas por uma mulher que encontrou o paraíso no meio do nada. Se esta história tocou seu coração ou o manteve na ponta da cadeira, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e tocar o sininho para nunca perder uma nova história. O que você teria feito no lugar de Adeline? Deixe-me saber nos comentários abaixo.